Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Desde já eu peço que vocês se inscrevam nesse canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e ative o sininho para receber as notificações. Assim você me ajuda a continuar esse trabalho aqui no YouTube e a que esse vídeo e esse canal alcance o maior número de pessoas possível. Beleza? No último vídeo, eu falei sobre o meu diagnóstico de transtorno do espectro autista. E eu agora, como eu havia prometido no vídeo anterior, eu preciso falar sobre como eu cheguei a esse diagnóstico. E para a gente chegar a esse diagnóstico, a gente tem que voltar no tempo ao ano de 2023, né? O ano de 2023 para mim foi um ano muito difícil. Foi um ano difícil porque foi o ano em que eu iniciei meus estudos no doutorado em filosofia. E aí, para quem não sabe, eu sou doutorando em filosofia, sou formado em história e filosofia também, e atualmente também faço graduação em pedagogia. Então foi um ano que nos estudos já estava sendo difícil, né? Primeiro ano de doutorado, ter que puxar matérias. Ao mesmo tempo eu já tinha começado no ano anterior, em 2022, graduação em pedagogia. Eu estava trabalhando em 3 escolas diferentes, uma do município e 2 da rede privada. Então foi um período muito difícil na minha vida, sabe? Que eu estava diante de questões pessoais, questões profissionais importantes e sensíveis também, né? E era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e isso bagunçou minha cabeça. Eu não sei se eu cheguei a ter algum tipo de estafa ou burnout, porém foi muito difícil porque eram muitas coisas para administrar e pouco tempo para lidar com tudo, né? E além de tudo, ainda tenho 2 pais idosos. Estava namorando a minha noiva, estou namorando a minha noiva ainda. Estamos juntos, se Deus quiser, vamos casar esse ano que vem, né? Mas eram muitas coisas e questões que estavam me deixando muito triste, frustrado, cansado, decepcionado. E por esse sentimento de desmotivação e desilusão com a vida, eu procurei ajuda psicológica. E no ano de 2024 comecei a me tratar com um psicólogo. E foram 2023, 2024, até o comecinho de 2025 foram anos para mim de muita instabilidade emocional. Foram anos realmente muito difíceis. Então, o que acontece? Numa das minhas conversas com a minha noiva, estávamos conversando e ela falou assim que eu tinha algum problema, em que eu estava me comportando como um autista porque eu não falava as coisas que eu estava sentindo para ela. Tanto questões a 2 como questões em geral. Isso ficou na minha cabeça. Também ficou na minha cabeça que, anterior a isso, tempos antes, minha mãe chegou, numa das nossas conversas aqui em casa, né? Minha mãe falou que quando eu era criança, ela achava que eu tinha
autismo pelo fato de eu ter muita dificuldade de me socializar, principalmente com as outras crianças da mesma faixa de idade. Guarde isso que eu vou falar disso mais pra frente. E aí tem esses dois aspectos. E o terceiro aspecto, somado a esses dois que eu acabei de citar, para tirar a prova real, eu encontrei um belo dia um teste online para saber se a pessoa tinha autismo ou não, e a nota de corte era 93 pontos. Se a pessoa alcançar essa nota de corte de 93, era considerado, de acordo com aquele teste, autista e mandava recuperar, ou melhor, mandava procurar um médico especialista ou alguém especialista no assunto. E eu fiz o tal teste. E do teste que eu fiz, eu acertei 92 pontos. Então isso me incentivou a procurar uma neuropsicóloga para fazer essa avaliação neuropsicológica. E aí eu fiz a primeira avaliação neuropsicológica, porque em 2024 eu fiz uma, e em 2025 eu fiz mais 2 avaliações neuropsicológicas com neuropsicólogas especialistas diferentes. E ambos deram o mesmo resultado. Transtorno do espectro autista nível de suporte 1. E ainda uma delas ainda me deu um diagnóstico de altas habilidades e superdotação. E no final das contas, saiu lá o diagnóstico de autismo e falou para procurar um neurologista e psiquiatra. E desde então, eu tenho feito acompanhamento com a psicóloga, com psiquiatra, que de vez em quando eu vou. De tempos em tempos eu vou, não é sempre, né? E com o neurologista, que também de tempos em tempos eu tenho me consultado com o neurologista. E eu vou te dizer agora as consequências para mim do diagnóstico, né? Quando eu recebi o diagnóstico, para mim foi algo libertador. Mas a primeira semana após o laudo foi a semana que eu me senti meio assim aéreo. Aéreo em que sentido? Porque você faz uma... É como se todas as coisas que você passou na sua vida tivesse sentido agora, né? Por exemplo, eu sempre gostei de viver no meu mundo. E não repare porque eu tô falando assim meio fanha, porque eu tô querendo ficar um pouco resfriado. Então minha voz assim tá meio fanha. Enfim, só um adendo. Aí eu tinha algumas características, por exemplo, a dificuldade de socializar com as outras crianças, porque eu achava que os assuntos das outras crianças não combinavam com o meu. Eu sempre gostei mais de conversar desde criança com adultos do que com crianças. E gostava de discutir mapa, história, sobre reis, dinastias, que era um dos meus hiperfocos quando eu era mais novo, né? Mas esse não foi meu único hiperfoco, desde já, falando. E eu gostava de viver no meu mundo, por exemplo. Outra coisa que me acontecia muito quando eu era criança, e às vezes até hoje acontece, é não perceber muito a malícia das pessoas ou em certas palavras ou certas coisas que as pessoas falam, né? Claro, de criança até cá já desenvolvi muito, já consigo sacar muita coisa. Mas tem algumas coisas que ainda hoje me passam muito batido, né? Mas quando era criança era muito pior. Não conseguia ver maldade das palavras. E ainda até hoje, e pode ser uma qualidade ou um defeito, depende do ponto de vista, eu ainda acredito muito na palavra das pessoas.
E gosto de prezar e ser coerente. Isso também faz parte da característica de quem é do espectro, de ter um senso de justiça muito apurado. O que é o certo, o errado, errado. E levar esse senso de justiça ao muito extremo, né? De coisas pequenas, como por exemplo, uma fila de ônibus, por exemplo. Eu lembro de um episódio muito engraçado, na época de faculdade, que eu tava com uma colega, e aí tinha chovido muito e tal, não sei o que. E aí a gente meio que furou a fila, né? Olha só, confessando pecado aqui. Mas eu relutei muito, falei, mas a gente tá entrando na fila, como é que a gente vai fazer? Não esquenta a cabeça não, é só entrar. Até porque tava confuso e tal. Tá certo, mas isso sim, dificuldade com coisa errada, não conseguir lidar com o erro ou com coisa errada, e procurar ser o mais justo possível. Isso também é característica do espectro, que eu descobri com as pesquisas depois do diagnóstico, pós-diagnóstico, e que eu tinha desde criança e não sabia. Já falei de dificuldade. Sim. Ser muito distraído, tropeçar nas coisas. Quando eu era criança era muito. Até hoje, de vez em quando. Mas isso faz parte também do espectro. Meu pai às vezes brigava comigo. Você tá andando na calçada na rua aí, tá tropeçando aí, olhando pro céu. Mas isso também era característica do espectro, né? Dos diagnósticos que eu tinha. Eu tenho muita dificuldade com sons agudos. Já eu amo os graves. Eu gosto, por exemplo, de tocar contrabaixo. Uma das minhas paixões foi contrabaixo, graças a Hilson. Porque era um tipo de música, pelo menos a Hilson dos anos 2000, né? Valorizava muito os contrabaixos e eu gostava daquele som e gosto até hoje do som do contrabaixo, que dá peso pra música, dá sustentabilidade pra música. E é uma característica também ter uma veia musical. Eu sei tocar vários instrumentos e eu não tive aula. Não tive aula de bateria. Pra não dizer que eu nunca tive aula de bateria, eu só tive 2 aulas. E eu consigo me virar na bateria. Se eu praticasse todo dia, seria um baterista ok. Como eu não tenho, eu tô meio enferrujado. Mas se Deus quiser, um dia, Deus vai me abençoar, eu vou comprar minha bateria eletrônica para poder tocar em casa. Mas eu aprendi contrabaixo sozinho, sem aula. Noção de violão que eu tenho é só lendo aquelas revistas de jornal. Acho que o único instrumento que eu aprendi a vera foi o teclado. E graças ao teclado eu consegui desenvolver o meu ouvido musical. Eu sei quando uma coisa tá fora do tom, quando tá errado e tal. Isso foi muito treino também, né? Só que, de fazer coisas que não eram comuns à maioria das pessoas, e pra mim aquilo ali era normal. Muita coisa era normal. Que ao longo eu não consigo, eu tenho dificuldade de sustentar ou de começar uma conversa. Para mim é muito mais fácil dar uma palestra para uma multidão ou para várias pessoas ao mesmo tempo do que puxar assunto com uma pessoa só. Às vezes eu tenho dificuldade, por exemplo, de pedir qualquer coisa, principalmente alguém que eu vejo como superior a mim em alguma coisa. Eu me sinto meio, sei lá, é complicado explicar. Meio nervoso, meio que em estado de alerta. É ainda difícil para mim. Tenho tentado superar isso. Mas vou dizer que não é fácil. Não é fácil. Mas a gente tenta lidar, né? E outra coisa também. Conversas cruzadas. Pra mim, é muito difícil lidar com conversas cruzadas. Porque, por exemplo, tô conversando com uma pessoa aqui. Se tiver muita gente falando ao mesmo tempo, já não consigo prestar atenção. Se tiver conversa paralela cruzando assim, não consigo prestar atenção.
Outra coisa também, barulho de muitas vozes, multidões, barulho de muitas pessoas conversando ao mesmo tempo. Para mim é muita informação, é algo que me dá agonia. Assim como, por exemplo, um ambiente muito cheio de gente. Eu tenho dificuldade, por exemplo, de pegar ônibus lotado. Acho que qualquer um tem, né? Mas pra mim é pior porque dá uma sensação de claustrofobia, de se sentir sufocado. Às vezes no transporte público a gente tem que se submeter a esse tipo de coisa. É um ambiente que pra mim é hostil. Acho que é pra todo mundo mas pra alguém que é atípico é pior. Uma vez eu fiquei um tempo, sem usar um ônibus, né? Porque o autista pode dirigir normalmente. Mas fiquei muito tempo sem. E aí quando eu entrei depois desse tempo em um ônibus, e olha que o ônibus não tava tão cheio não. Deu uma sensação assim de aflição. Eu sentei no banco, ainda tinha lugar pra sentar, mas eu tava relativamente. Aqueles olhares olhando assim pra você. Deu uma aflição, um negócio no coração. Parece uma crise de ansiedade, não sei. Mas depois é uma luta que você faz com o seu próprio cérebro. Digamos assim, por que você tá assim? Aí, depois de alguns minutos, aquilo ali foi baixando, diminuindo. Mas não é fácil. E essas são algumas dificuldades que eu tenho, né? Como eu falei, é uma de várias. Algumas de várias que eu tenho falado. Como eu falei, acho que no vídeo anterior, o autismo nunca vem sozinho. Normalmente ele vem acompanhado de outras coisas. Né? Claro, tem pessoas que podem ser só autismo, tudo bem. Mas, na maioria dos casos, o autismo sempre vem acompanhado com TDAH, com TOD, etc. TOD eu nunca tive problema. Sempre fui menino obediente para os meus pais. Sempre respeitei eles. A questão é as dificuldades que eu tenho. Mas isso não me impede de viver. Eu sou professor de História, Filosofia e Sociologia. Graças a Deus, passei em alguns concursos públicos. Alguns já vou ser chamado, outros estou esperando. Eu imagino que para muitos pais de crianças atípicas seja muito difícil lidar com essa situação, né? Muitos pais têm a preocupação de será que o meu filho vai ser independente, vai ser possível para ele ter uma vida dentro da normalidade, ou que a gente conhece como normalidade? Isso depende muito. Depende do nível de suporte, né? Meu caso é o nível de suporte 1. Consigo dar os meus pulos, digamos assim. Consigo ter uma vida próxima da normalidade. Tenho minhas dificuldades? Tenho. Não vou dizer que é fácil para mim. Mas o que eu posso dizer é que sim, é possível. É possível ter uma vida normal, uma vida mesmo sendo atípico, né? E como eu falei, o laudo para mim foi libertador. Foi libertador porque ele me ajudou a eu me aceitar do jeito que eu sou. A saber os meus limites, o que eu posso fazer para ter uma qualidade de vida melhor. E o que eu posso evitar e não preciso mais forçar a minha natureza. A partir do diagnóstico,
eu consegui entender como é que minha cabeça ou como meu cérebro funciona. E isso, para mim, nenhum preço paga, apesar de todo preconceito, apesar das pessoas, algumas pessoas ainda olharem torto, lidar com você como com capacitismo. O autista, ele pode ter uma vida dentro do que a gente chama de normalidade. Porém, como eu falei, a dificuldade vai ter, a dificuldade está aí, né? O mundo, ele não foi feito para o autista. O mundo, ele é hostil. E quando eu falo hostil, é hostil para todo mundo. Tanto que eu falo sobre as dificuldades que eu tenho, que eu tive, na música Quebra-Cabeça, que também tá aqui no canal. Vai aparecer em algum lugar aqui, no card aqui, que eu vou colocar. Então, eu tô falando sobre isso, expondo algo que é pessoal e que não tinha falado para ninguém, justamente porque eu acredito que a partir disso pode ajudar muita gente e pode dar esperança para pessoas que se sentem excluídas pelo fato de ser neuroatípico, né? Ou terem filhos neuroatípicos. Então, é possível conviver, né? Melhor dizendo, é possível conviver com essa condição, porque o autismo em si não é uma doença, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento. E claro, por lei, legalmente, o autismo está dentro do campo de pessoas com deficiência, né? Porque realmente essa condição, ela traz um certo prejuízo para quem é portador dessa condição, né? No meu caso, consigo lidar? Consigo. Não é fácil? Não é. Imagine, eu imagino, e agora eu consigo entender, pais de pessoas atípicas, pais de pessoas atípicas, ou pessoas atípicas com um nível de suporte mais elevado. Não é fácil, mas é possível. E eu gostaria que através desse vídeo as pessoas pudessem ter esperança, né? Principalmente pais de pessoas atípicas, que pudessem ter esperança de que seus filhos podem sim ter uma vida normal, né? Dependendo do nível de suporte. Se o tratamento começar cedo, iniciar cedo e ter o acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico necessário, dependendo do nível de suporte, sim, é possível. Eu sou nível de suporte ou consegui sobreviver, só descobri depois de adulto. Se eu tivesse descoberto desde criança, acho que seria menos doloroso passar por isso. Mas o importante é que eu descobri. E esse é o primeiro passo para conseguir viver e sobreviver. Então, gente, é isso que eu tenho a dizer. Tá bom? Desde já, peço que se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe e ajude esse canal a crescer. Beleza? Vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.